dando continuidade ao vídeo sobre a questão das pandemias, né, no mundo, eu estava falando então que a grande preocupação, na verdade, é com a chegada desse vírus nas periferias das cidades, nas periferias das metrópoles, nos países subdesenvolvidos, nos países pobres. Nós estamos vendo o que está acontecendo de certa forma lá no Irã, né? E eu estava falando que além da gente tomar como ponto de referência o continente europeu, a Itália, eu acho que talvez nós deveríamos tomar também como ponto de referência e comparação a Índia, né? Eu tentei verificar um pouco o que está acontecendo na Índia também, mas não consegui achar muita coisa de como é que esse vírus está se propagando na Índia. Apesar de culturalmente nós temos diferenças importantes, a Índia não deixa de ser um país em desenvolvimento, é um país também que concentra uma enorme população, né, em espaços, e também concentra uma grande porção de população que vive em condições de pobreza muito grande. Então acho que a gente poderia fazer algumas comparações, por exemplo, com a Índia, que está ali no hemisfério norte, entre China e Europa, né? Não só ficar tomando como exemplo o que está ocorrendo na Itália. Bom, às vezes eu fico assistindo, por exemplo, eu de maneira geral assisto o Jornal da Cultura para acompanhar o que alguns especialistas têm falado. Um deles, um infectologista muito renomado, né, e que se colocou muito bem, mas que colocando como principal medida, a gente sabe que a principal medida é o isolamento social, né, em que as pessoas que não a gente vê também os políticos, né, orientando a população que não é para deixar as crianças com as avós, com os avós, né? E aí também enfim, né? Mas a gente sabe que grande parte hoje da, das crianças são criadas pelos avós, né? Pela avó, pela mãe, né? Nem sempre tem a figura paterna, né? E quem tá de fato cuida dessas crianças são as avós e as mulheres que têm que fazer uma dupla jornada de trabalho aí, né? Tem que sair para ganhar o pão e tem que voltar para casa para cuidar dos seus filhos. Aí entra também uma questão de gênero. Então, hoje você tem, por exemplo, numa casa de 2 cômodos morando 10 pessoas. Então, ali você tem, desde quando você tem o pai, você tem a mãe, você tem o padrasto, ou você tem as crianças, você tem os netos, você tem os avós, morando todos juntos, né? Então, como é que se orienta a população brasileira a, no sentido de não ter as crianças perto das avós, por exemplo? É preciso levar em conta que esse país tem uma desigualdade socioespacial gigantesca, né? Então, na geopolítica, é preciso levar isso em consideração nas estratégias e nas ações dessa pandemia, especificamente, né? A outra coisa são os trabalhadores, as trabalhadoras que estão em fábricas, né? Por exemplo, em fábricas de frango, né? Onde as pessoas trabalham já dentro de ambientes de refrigeração, né? Onde praticamente eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha numa fábrica de frango em que todo ano, em época de inverno, por exemplo, e aqui na região sudeste, região sul,
o inverno é muito rigoroso, e que todo ano ele pega gripe, né? E todo ano praticamente ele tem que tomar injeção na farmácia porque pega gripe, porque trabalha num ambiente mais frio, né, para lidar com frango e depois sai, isso quando ele trabalha de madrugada e depois sai num ambiente com uma outra temperatura, né? Então isso ele em si já pega praticamente gripe por trabalhar nesse ambiente insalubre. Imagine agora, então, com essa pandemia. Como é que vai fazer com os trabalhadores, com as trabalhadoras nas indústrias, né? Que já trabalham em ambientes insalubres, né? E não é só ele, não. Eu verifiquei que vários colegas que, que trabalham, colegas desse meu amigo que trabalham nessa fábrica, tem problemas de respiratórios, né? Problemas no pulmão, além dos problemas é, de movimentos repetitivos, né? Dos problemas causados por movimentos repetitivos. Bom, então